No Rio Grande do Sul, os candidatos, quando eles foram realizar o teste de aptidão física, no edital estava escrito que era obrigatório a utilização das máscaras durante a realização do treino. Então, estava escrito apenas isso. O candidato, se ele for injustiçado, se ele se sentir lesionado, dependendo da situação, é possível ele questionar. É possível ele questionar, seja de forma administrativa, perante a própria banca, ou seja de forma judicial. Isso é interessante, vou citar um exemplo bem prático que aconteceu no concurso da Polícia Rodoviária Federal em relação a diferenças de tratamento em situações de estados distintos. No Rio Grande do Sul, os candidatos, quando eles foram realizar o teste de aptidão física, no edital estava escrito que era obrigatório a utilização das máscaras durante a realização do treino. Então, estava escrito apenas isso. Isso gerou uma polêmica muito grande entre os candidatos, porque a banca examinadora ela não especificou, por exemplo, qual tipo de máscara que o candidato deveria estar utilizando. E aí, nesse sentido, você percebe uma lesão à isonomia, porque alguns candidatos utilizaram máscara praticamente ali sem a finalidade, né, do combate à pandemia, uma máscara resistente no sentido de proteger a pessoa e proteger os outros. Então, eles fizeram uma máscara bem fina, e outros candidatos que usaram máscaras mais adequadas, máscaras mais corretas, tiveram mais dificuldade de respiração. Então, a gente teve uma lesão em isonomia. E lá no Rio Grande do Sul, aconteceu uma questão interessante, onde os candidatos que estavam percorrendo a pista de corrida, eles abaixaram a máscara, né, para deixar o nariz de fora para poder respirar. E isso é interessante porque se no edital não tinha de forma expressa que se o candidato abaixasse a máscara ou se o candidato deixasse a máscara abaixo do nariz, ele seria eliminado. Então, se no edital não tinha isso de forma expressa, a banca ela não pode eliminar o candidato e por algo que não está expressamente previsto no edital. E aí, o que aconteceu? No Rio Grande do Sul, vários candidatos estavam utilizando a máscara abaixo do nariz para poder realizar o TAF. No Distrito Federal, por exemplo, os candidatos eles estavam, durante a corrida, afastando a máscara do nariz, do rosto, para poder respirar melhor. Aconteceu esse tipo de abordagem. E, por exemplo, no estado de São Paulo, vários locais onde foram realizados o TAF, os fiscais estavam proibindo de forma verbal, ou seja, sem ter a previsão no edital, estava falando, é para vocês usar a máscara correta. Então, estava chamando a atenção dos candidatos. Então, a gente acaba ficando num cenário onde é um concurso nacional, acontecendo no âmbito aí de vários estados e havendo distinções em relação à isonomia. Alguns candidatos tiveram uma oportunidade de realizar um TAF em melhores condições que outros. Por exemplo, realizar o TAF com a máscara abaixo do nariz permite a pessoa ter uma melhor oxigenação. Então, a pessoa, querendo ou não, ela teve uma vantagem competitiva em relação a outros candidatos que foram obrigados a usar a máscara tampando o nariz e a boca de forma completa, dificultando a oxigenação e muitas vezes gerando até mesmo a eliminação aí no concurso público. Então, assim, no âmbito nacional, tem esse risco, sim, de acontecer essas distinções em relação à isonomia, até porque também é difícil a banca manter a mesma qualidade num concurso, por exemplo, lá no estado do Norte, outro em São Paulo, outro ali no Nordeste, no Centro-Oeste. Então, assim, manter uma isonomia é difícil para a banca examinadora. Então, um candidato que se sente injustiçado, ele pode, sim, entrar com alguma medida administrativa perante a banca ou até mesmo com uma ação judicial perante o Poder Judiciário aí, para que seja reconhecido algum direito aí que ele se sentiu lesionado. Doutora, acho que para finalizar, é importante falar desse direito de entrar, né, na justiça, né, recorrer ao Poder Judiciário, né? Então, para finalizar, eu queria que o senhor explicasse aí quando o candidato é mais viável para ele, né? Caso de fato não tenha tido uma resposta ao recorrer administrativamente ou na impugnação do edital, ainda é possível entrar pela via jurídica? Sim, a via judicial ela é uma questão interessante e é muito importante ressaltar para todos os candidatos sobre os riscos decorrentes de uma ação judicial, porque a ação judicial depende do entendimento do juiz, vai depender da interpretação que o juiz vai ter daquela causa. Então, assim,
existem situações onde candidatos, vou citar até esse exemplo de reprovação no TAF, teste que não fiz, pode ser que 2 candidatos na mesma situação ingressem com ações judiciais perante o judiciário e um juiz dê um entendimento de forma favorável para esse candidato e para o outro candidato o entendimento seja divergente. Então, na via judicial, é possível, sim, haver decisões judiciais distintas para situações similares, tá bom? Então, envolve esse risco, nenhuma causa, o advogado pode falar que é causa ganha, toda ação judicial tem risco, mas o candidato que se sentir injustiçado, ele pode sim recorrer à justiça. A nossa recomendação é sempre que o candidato tente primeiro resolver a situação de forma administrativa, porque é menos oneroso e existe sim, ainda que a chance seja menor, porque a banca revê os próprios atos, normalmente a banca, quando ela recebe um recurso administrativo, ela já está bastante propensa a negar o recurso administrativo, até porque se ela dá provimento, ou seja, dá a decisão favorável a todos os recursos administrativos, ela está demonstrando, inclusive, da própria incompetência técnica na primeira análise dela. Então, se ela, de repente, todos os recursos que chegam para ela, ela dá uma decisão favorável, ela demonstra até como incompetente ali na organização do concurso. Então, a banca tem a tendência de negar os recursos, porém, existe ainda assim uma chance mínima de reverter. Se existe essa chance mínima, vale a pena o candidato tentar de forma administrativa. Se na decisão definitiva daquele resultado que ele se sentiu injustiçado, seja se ele foi reprovado no teste físico, ou no teste psicológico, ou na fase de investigação social, ou qualquer fase do concurso, é importante ele aguardar o resultado, onde vai ter a justificativa e a motivação que a banca examinadora vai explicar ali por que o candidato foi eliminado, e através daquela informação, ele pode entrar com uma medida judicial para questionar aquele ato. É interessante que o candidato ele tem um prazo de 120 dias após o ato publicado, o ato que ele vai questionar, ele tem 120 dias para entrar com mandado de segurança, que é um tipo de ação judicial, ou um prazo de 5 anos para entrar com uma ação chamada ação ordinária. É uma ação de procedimento comum diferente do mandado de segurança, mas também que serve para ele poder entrar com ação na justiça. E, especificamente na área de concurso público, tem uma questão interessante, que é o pedido de liminar, ou pedido de antecipação de tutela. O que é esse pedido de liminar? É um pedido que o candidato faz ali na ação judicial para tentar retornar o mais rápido possível para o concurso. Como que funciona isso? O candidato foi reprovado no TAF, aí o concurso está acontecendo. Antes do juiz apreciar todo o direito do candidato, ele tem a chance de conseguir uma liminar para voltar para o concurso como subjúdice. Ou seja, ele volta para o concurso como candidato ali sob determinação judicial para realizar as outras etapas, enquanto o juiz vai analisar de forma mais aprofundada aquele direito dele. Então, o candidato também tem uma chance, através de uma liminar ou antecipação de tutela, para conseguir garantir o prosseguimento nas demais fases, ao invés de esperar até o final do processo. Tá bom? Então, é interessante, existe essa possibilidade aí do candidato através da via judicial. A gente trouxe aqui alguns direitos importantes, né, desse candidato, desse concurseiro. Acredito que talvez ainda possa ter ficado alguma dúvida aí no nosso telespectador, então é importante, né, quando ter esse tipo de dúvida, ler o edital, talvez procurar realmente um especialista em direito para verificar qual que é a melhor via aí, né, como o senhor bem lembrou, tentar ir pela questão do recurso administrativo, de fato, caso não haja o resultado, verificar aí com o especialista se essa questão de ingressar na via jurídica, né, de fato também pode trazer um resultado. Então, muito importante esse programa de hoje. Doutor Aguinaldo, agradeço mais uma vez a sua disponibilidade e participação. Eu que agradeço, é sempre um prazer compartilhar com vocês da TV Alesp essa informação de grande relevância, e principalmente para a gente democratizar e dar acessibilidade ao conhecimento jurídico em relação ao direito dos candidatos aí nos concursos públicos. Muito obrigado. Perfeito. Agradeço também a todos vocês que acompanharam a Alesp Conecta de hoje. Se você quiser rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!